Oi, geralmente me chamam de Kill, eu ainda não sei porquê, mas esses dias o meu detetive particular me ligou e falou o seguinte: Kill, seguinte, eu acho que eu descobri o porquê te chamam disso. Eu falei, caralho, finalmente. E a ligação caiu, eu tô tentando ligar pra ele aqui agora, não tá funcionando. Mas quando eu conseguir eu passo informação pra vocês. Até lá, segue o mistério. E bom, estava eu na minha casa, aí o Putones, ele me liga e fala o seguinte: Kill, eu fiz um react. Aí eu falei, legal, do quê? Aí ele falou, do Matheus 505. Deu, puta que pariu. Esse cara não gosta de reacts, Putones. Aí ele falou, não, mas eu não sabia disso. Eu reagi, eu caí na besteira. Falei, cara, faz o seguinte, envia um e-mail pra ele, pelo menos, cara. 2 minutinhos você vai gastar, não tem erro. Falou, cara, mas esse é o problema, mano. Eu esqueci a senha do meu e-mail. Falei, ué, mas não é a mesma do canal? Falou, não é a mesma. Claro, mas manda o e-mail com a senha do seu canal. Aí ele falou, é isso que você não tá entendendo, Kill. Aí a ligação caiu, não fiquei sabendo, não tô entendendo nada. Eu sei que o pessoal não gostou do react dele. Não gostou. Mas sabe qual que é o grande plot twist disso tudo? É que eu gostei. Eu achei bom. O pessoal falou que ele só concordou com o Matheus. Mas tem algumas coisas ali que ele falou que eu gostei. E fugiram um pouco ali do raciocínio do Matheus. É aquela velha história do foda-se. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero reagir ao react que o Putones reagiu ao Matheus, que o Piscine... Bom, eu não sei mais nada. Eu sei que é um vídeo onde aparece o Putones e o Piscine ali reagindo ao Matheus. Isso já tá saindo do controle. Vou falar sobre isso também. Não, e essa ideia do lixo aqui foi muito foda. Foi muito foda. Galera, bem-vindos ao vídeo do pior reagedor de vídeos da história. Tanto que eu estou a caráter aqui usando uma Não é nada. sacola de lixo para representar o nível que é os meus reacts. E recentemente uma... Ah, e só pra deixar claro, eu não vou reagir ao vídeo inteiro. O vídeo tem 1h04. Se tivesse 4 minutos, eu ia pensar. Não, é meio longo, mas eu acho que dá. Agora, 1h04, aí eu vou deixar passar. Ele fez um vídeo falando justamente sobre o tema react e ele me citou ali e usou aquele meu react que eu fiz do vídeo dele sobre o Felca, né? E ele colocou até uma escala ali, uma escala ali que deu pra ver que ele não curtiu. Escala de merda. Eu acho que eu estou... Eu não sei onde que eu tô. Talvez eu esteja um pouco mais abaixo aqui. Eu não sei. Muito meu react, mas gostou muito do react do Piscine, porque o Piscine é um cara que manja de react. Então, pra equilibrar essa balança, pra deixar perfeito, pra eu finalmente aprender a fazer um bom react e acrescentar no vídeo. Eu queria entender a definição de manjar de react. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vou soltar os cachorros aqui. Esses dias, eu tô falando sério, tá? Esses dias, eu abri o YouTube, peguei meu tecladinho e digitei o seguinte: React, Levi, Titã, Bestial. Eu digitei isso mesmo. E aí apareceu um monte de gringo reagindo ao Titã Bestial. Eles falaram alguma coisa? Não, mas eu queria ver a reação deles. Pra mim, o que interessa não é somente o que o cara fala, o que ele agrega, mas a reação. Eu me interesso por isso. E eu fico pensando, qual será a porcentagem das pessoas que me assistem, que assistem o Putones, que também se interessam por isso? Às vezes o que elas querem é ver a reação dele. Só é o suficiente. Só que ninguém pensa isso. Foda-se. Fodam-se as minorias. É isso que essas pessoas pensam. Fodam-se as minorias. É só isso que eu queria entender. Qual que é a definição de react bom? Vocês entendem que um grupo de youtubers, um grupinho de criadores de conteúdo criaram uma regrinha, e assim, eles não criaram uma regrinha de verdade, tá? Mas querendo ou não, a regrinha é criada, e grande parte do público começa a seguir essa regra, como se realmente fosse uma regra de verdade. E aí, grande parte dos youtubers que fazem react se adaptam a essa regra para não tomarem hate desse público que acreditou que essa regra fosse real, mas ela não é, sendo que é só a opinião do cara que entendeu como é que funciona. É uma bagunça. Eu acho que os criadores de conteúdo não deveriam ter essa responsabilidade, sabe? De criarem regras, de tentarem mexer os pauzinhos ali, não vai dar certo. Enquanto não for o YouTube o responsável por mexer os pauzinhos, por criar regras, sempre vai ser essa bagunça. Porque beleza, hoje o Matheus 505 fez um vídeo trucidando Putones. Não, tô exagerando também. Ele estuprou o Putones. Eu tô brincando. Não estuprou. Estupro online não conta. Mas ele levou uma galera pro canal dele. E tudo bem, é a opinião dele. Estamos num país livre, ou mais ou menos. Só que vamos supor que a intenção do Matheus fosse destruir o Putones. Não é, tá bom? É um exemplo. Mas vamos supor que ele tivesse essa intenção. E aí, do nada, ele consegue. Ele destruiu o Putones. Não tem mais react do Putones. O que, consequentemente, também acabou com os reactors que se inspiravam no Putones. Ele conseguiu mexer os pauzinhos. Só que amanhã vão surgir mais 50 Putones que não vão se importar com a opinião do Matheus.
Matheus. Então é por isso que a minha opinião é essa. Eu até acho legal criadores de conteúdo que abraçam essa responsabilidade, que pensam no próximo. Isso é muito foda. E o Putones e o Piscine, eles são assim. Eles são pessoas boas. Inclusive, esse vídeo do Putones, que eu já assisti, inclusive, em vários momentos ele tenta ver o lado do Matheus. E isso é muito foda. Tipo, mano, eu entendo o cara. Ele criou conteúdo e tal. O próprio Piscine, ele faz isso o tempo todo. Não, porque temos que pensar nas pessoas, temos que pensar no próximo. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não quero que os outros se fodam. Vamos todos nos abraçar, como John Lennon dizia. Bom, eu não sei se John Lennon dizia isso, mas ele fez uma música lá pedindo para as pessoas imaginarem todas as pessoas. E isso fez as pessoas se abraçarem em seguida. E o Piscine, ele vai pra esse lado. Eu não acho errado. Eu não acho errado ele pensar assim. A questão é que, como eu falei, eu não acredito muito nisso. A iniciativa é muito foda, mas a verdade é que enquanto o YouTube não mudar, enquanto o próprio YouTube não encontrar uma definição do que é um react bom ou não, vai ficar essa bagunça. E a bagunça é grande, tá? Esse negócio de, pô, o que custa enviar um e-mail? 2 minutinhos da sua vida. Beleza, o Putones vai enviar e-mail agora pro pessoal, mas, como eu disse, amanhã vão surgir pessoas que não vão. E aí, vai fazer o quê? Vai dar strike nessas pessoas? Não vai conseguir. Aliás, você até vai conseguir, só que aí você vai estar passando por cima de outra regrinha que os próprios YouTubers inventaram, que no caso é aquela regra que todos os YouTubers nomearam de podpar. E no caso é uma regra bem simples, vou até pegar meu livrinho de regras aqui pra não errar. O YouTuber que der strike em outro YouTuber, como o Podpah ou a Carol Rapel fez, Capel, desculpa, li errado, estará sendo muito feio. É sério, essa regra tá escrito aqui. Eu não vou mostrar esse livro pra vocês porque o cérebro da maioria das pessoas não suporta. É muita informação, é complicado. Eu tô brincando, não tem porra de livro nenhum. Mas é uma regra que inventaram. E se você der strike, você vai tomar hate. É uma bagunça, é uma bagunça. Eu tô falando pra caralho, né? Vamos continuar o vídeo aqui. Dar bons pontos. Hoje eu equilibrei a balança. Piscine está com a gente hoje, galera. Rapaziada, estou aqui, eu, Deus do React, pessoa que Deus do reage. React? Nossa, mano, eu faço centenas. Raposito tem inveja de mim, né? Que eu, na verdade, a gente vai aproveitar que esse vídeo aqui ele vai ter 2 horas de duração. 1h04. Ó, mas eu vou só fechar a trindade dos reacts aqui. Enquanto isso, na CCXP Tower... Galera, é o seguinte, os ingressos da CCXP 2026 já estão à venda, mas eu reuni vocês aqui porque eu quero ideias de como que a gente vai mostrar pra todo mundo o que a gente vai fazer no evento desse ano, então vamos lá. Vocês são a nossa tropa de elite. E passando imagem no PowerPoint, você tem que entender seus pontos fortes. Por isso eu tenho o costume de escrever meus vídeos muito antes de gravar. Pera aí, pausa aí. Já ficou em silêncio demais, Putones. Já ficou em silêncio demais. Tô muito em silêncio já? Já começou. Tá o quê? Quantos segundos de vídeo? Mano, foi tipo assim, foi uns 14 segundos. Porra, já não adicionou, mano. Se tu for ver o meu react, 4 segundos eu já tô pausando. Cara, se for parar pra pensar, a vida inteira então eu fiz react. A diferença é que não tinha minha câmera do lado da tela. Porque quando eu fazia um vídeo de opinião, tudo bem, tinha um roteirinho por trás, mas era basicamente eu reagindo a um vídeo e dando a minha opinião sobre ele. E sabe qual que é o mais engraçado? Depois de um tempo, eu resolvi colocar minha câmera. E a galera falou que eu tava fazendo react. E começaram a me chamar de preguiçoso. Porque react é coisa de preguiçoso. Só que eu não mudei nada. A diferença é que eu colocava minha câmera do lado. Ou seja, eu passava o vídeo, travava, dava minha opinião e assim por diante. Não mudou nada. Pra vocês verem como que o react entrou de uma forma negativa na cabeça das pessoas. E no final das contas é mais um preconceito mesmo do que outra coisa. Não, então Caralho, peraí, ele tá eu pedindo vou... Não, calma, Porra. calma aí, eu vou fazer direito, ó. Eu acho que o jeito que o Matheus grava os vídeos é bem legal. Tipo assim, com o martelinho, Bom Dia Vietnã, tá ligado? A roupa dele é bem interessante também, eu acho Pega legal. o Homer ali, achei que adicionou também na composição. Não, Então, mas aí esse é o ponto também, cara. Adicionar o quê? Você concordar com a pessoa, você vai estar adicionando? Não, porque daí você vai estar concordando. O cara já tá falando isso. Tem que falar algo diferente. Mas diferente quanto? Ele tá falando algo diferente. Não, mas aí ele tá falando do martelinho. Do martelinho não interessa. Tem que falar algo que tem a ver com o assunto. Tá, mas e se ele estiver falando sobre um assunto podre? Tipo, sei lá, estupro é errado. É óbvio que a pessoa vai concordar. Ela tem que fazer um react discordando de que estupro é errado. A única pessoa que pode ter um canal de react então é Hitler. Ele vai discordar de tudo. Quando a pessoa que criou o vídeo fala, não, as pessoas precisam ser livres, o Hitler vai falar, não, eu discordo, vou dar meus pontos aqui. Então tem muito disso também. Às vezes o cara tá criticando algo tão filha da puta e a gente vai concordar. A gente vai ficar em silêncio. Cara, é muito relativo. Cada um tem uma visão do que é react bom, do que é agregação, do que, sei lá. Como eu disse, eu achei o react do Putones bom. Eu achei bom, cara. O react do Peter eu não achei, não. Eu assisti e não achei bom. Mas polêmica. Se o Peter tivesse colocado o react em 1x, eu teria gostado. Se eu não me engano, o Matheus até falou, parece que ele não tava querendo assistir, parece que ele tava com pressa, puto. Mas essa é a graça. Essa foi a graça. Ele tava puto querendo ir embora. Tipo assim,
Caralho, eu não sei, eu acho graça, eu acho bom. Eu consigo ver arte nisso. E vocês podem discordar e tudo bem. Só que enquanto o YouTube não estipular quem tá certo ou errado, vai ficar essa guerrinha de narrativa. Por isso que essa parada de criar uma responsabilidade, pra mim não faz muito sentido, cara. Enquanto o sistema, o YouTube, proporcionar essa possibilidade, as pessoas vão fazer. E foda-se. É assim que funciona. Ah, mas eticamente errado. Eticamente errado? Eticamente errado? Muito bom. Parabéns pelas palavras. Mas, se o YouTube permite, foda-se. É um momento que não existe ética. Não existe porra nenhuma. E por que isso acontece? Cara, eu não sei. Aí depende. Adicionou. Porra, maneiro. Não, legal. Dá pra ver que é bem pensado, bem esquematizado, né? Isso, Dá primeiro pra bom ver. ponto aí. Deixa eu colocar o vídeo em 2x aqui. Obrigado. Tô brincando. Não, tamo junto. Acabou de falar do Peter, né? Obrigado. Me sinto lisonjeado, velho. Hoje é o melhor dia da minha vida. Na hora que eu fui gravar, o mesmo lugar que eu gravo, eu também uso ele pra fazer live. Eu esqueci de tirar o texto ali embaixo. Eu acabei não vendo, né? Me Fudeu, o Matheus vai ficar puto. perdoe, Matheus. eu errei de novo. Perdão, me desculpa. Manda um e-mail pra Sim, ele. porque eu tenho mais tempo pra escrever. E aí, nesse processo, eu vou treinando e melhorando a minha escrita. Nisso, eu fui empilhando uma coletânea de rascunhos que eu nunca terminei e nem sei se vou viver pra terminar. Eu sou jurado. Uns eu não terminei porque perdi o interesse no assunto, outros por motivos judiciais, outros porque era uma bosta. Mas tem um que me assombra toda vez que eu abro minha pastinha de roteiros. Porque eu não terminei ele por PRO, preguiça. Escrito em outubro de 2024, o problema com Reacts não foi pra frente porque eu precisava fazer uma pesquisa no YouTube. Esse bagulho que ele falou do problema com React, eu fiz um vídeo no canal principal, também lá no canal do Piscine, falando sobre, dando minhas opiniões pra coisas de React. Não vou elaborar tanto aqui porque a gente vai falando mais pra frente, mas eu não sei a perspectiva do Matheus, mas geralmente eu atraso ou evito fazer esses vídeos que eu acho que podem passar ou uma impressão errada ou eu tenho que pisar muito em ovo pra me comunicar de um jeito certo, não pra com a minha própria comunidade, mas sim porque, sei lá, você falar de outros canais, outras coisas, você pode acabar passando como muito arrogante, tá ligado? Não é o caso do Matheus nesse vídeo, e graças a Deus não foi o caso comigo. Eu já não me preocupo tanto com isso. Antigamente eu tinha uma mania feia, bom, pelo menos eu considero feia. Muitos que faziam parte ali do meu público gostavam. Cara, isso era feio demais, puta merda. Era quando eu tentava ensinar a pessoa a fazer alguma coisa. Como que ela tinha que fazer com o próprio público e etc. É claro, depois a gente vai amadurecendo, a gente percebe que isso é uma merda. Só que essa parada de ser arrogante, uma coisa que talvez a gente, sei lá, eu acho que em algum momento a gente vai ser, sabe? Toda vez que eu tento dar uma opinião um pouco mais polêmica, um pouco mais afiada, eu acho que 87, alguma coisa por cento eu falo que eu posso estar errado. Eu falo em seguida que eu sou só um idiota comentando, que é só a minha humilde opinião, que eu não sou dono da verdade, justamente para tentar quebrar um pouquinho dessa pitada de uma suposta arrogância, porque, sei lá, hoje em dia a arrogância é algo extremamente relativo também. Muitas das vezes eu tenho convicção daquilo que eu tô vivendo, e aí pra falar sobre aquilo eu falo com um pouco mais de certeza. O famoso lugar de fala, sabe? Aliás, eu acho que muitas pessoas, elas são arrogantes, só que elas sabem jogar o jogo. Antes de serem arrogantes, elas se preparam. Elas dizem, não, mas ó, eu tenho muita experiência nisso, já viajei pra milhares de países, lidei com várias culturas. Resumindo, não é qualquer um falando, eu sou foda, eu sou especialista nessa porra. Aí o cara mantém aquela voz serena, aquelas expressões de bom moço e não passa um ar arrogante. Mas ele tá sendo arrogante. Isso é incrível. Muitos caem nesse papo. É por isso que às vezes eu acho que eu sou arrogante. Não sou. Sou. Ou às vezes eu sou também. Foda-se. A questão é a seguinte. Todo mundo é um pouco arrogante. Fim de papo. Posso estar errado. O vídeo que eu fiz lá, mas eu entendo aí a perspectiva do Matheus de Mas ó, cara, eu não vou reagir o vídeo inteiro, como eu falei. Como eu disse, nesse vídeo é basicamente o Putones e o Piscine entendendo o lado do Matheus e tentando absorver algumas críticas ali. Provavelmente o Putones, ele criou novas regras na cabeça dele, que com certeza vai ser muito útil pro criador do conteúdo e pro cara que tá reagindo, que no caso é ele. Como eu falei, isso é muito foda. Só que, no meu ponto de vista, enquanto o YouTube não mexer os pauzinhos, enquanto ele não disponibilizar uma ferramenta pros próprios YouTubers que estão reagindo ao conteúdo selecionarem, pra, sei lá, escancarar pro público que aquele vídeo é um react, vai continuar sendo essa bagunça. Não vai adiantar colocar na thumbnail que é um react, não vai adiantar colocar react no título, no início, não vai adiantar. Link na descrição do vídeo do cara que tá sendo reagido. Enquanto não tiver uma regra real imposta pelo próprio YouTube, vai continuar assim, cara. Vai continuar assim. Amanhã vão surgir outros 100 canais. Eu espero que o YouTube mude duas coisas. Essa questão do react, pra gente selecionar ali no momento do upload do vídeo, pra em seguida o público entender que aquilo é um react, e sobre o lance dos strikes também.
puta merda. Eu acho que antes do react o YouTube precisaria dar uma atençãozinha aqui. Esses dias mesmo, a gente não viu aquela Carol Capel vacilando nos strikes? Tá vacilando. Então, a minha opinião é essa. Eu vou deixar o link do vídeo do Putones na descrição e o do Mateus 505 também. No final do vídeo ele até fala que permite que as pessoas façam react dos vídeos dele. A questão é que, sabe qual é? Eu acho que pro YouTube é interessante que tenham muitos canais de react. Eu acho que é lucrativo, por isso que ele ainda não mexeu os pauzinhos. O que, consequentemente, vai desmotivar os criadores de conteúdo. Os que criam roteiro, pegam imagens, colocam ali, fazem um negócio da hora. Não que quem faz react não faz. Porque, na minha humilde opinião, tem muito react muito melhor do que o vídeo original. O vídeo que foi reagido, no caso. E outra coisa polêmica que eu vou falar aqui. Quando o Putones lançou o react do Mateus, no momento do lançamento eu pensei, caralho, deve ter alguma polêmica acontecendo. Porque não é comum o Putones reagir a um vídeo do Mateus. Se o Putones não tivesse reagido ao vídeo do Mateus, eu jamais teria visto. Eu juro pra vocês, eu não iria assistir. E eu acredito piamente que foi essa onda de reacts que fez esse vídeo do Mateus performar um pouco melhor. Estou dizendo que o Mateus não tem talento? Lógico que não. Mas agora é minha opinião. E aceite quem quiser, meu parceiro. Eu acho que no final das contas, o resultado pro Mateus foi muito maior. Foi muito maior do que se ninguém tivesse reagido. Cara, isso movimentou muito a cena do Mateus. Ele fez um vídeo, todo mundo reagiu. Consequentemente, a expectativa de todo mundo ainda tava no ar, porque provavelmente ele iria lançar um vídeo falando sobre a polêmica, sobre os reacts. Bom, pelo menos eu tava com essa expectativa, porque foi algo muito fora da curva. E realmente, ele fez um vídeo falando sobre isso. E agora todo mundo tá falando sobre isso de novo. Ou seja, o nome do Mateus tá na boca do povo pra caralho. É uma sequência de fenômenos que, querendo ou não, foi bom pra ele. E ainda tá sendo. E aí agora a gente volta pro início dessa conversa. Quem tá certo e quem tá errado? Será que foi bom pro Mateus? Será que não foi? Será que as pessoas fazem mal react? Será que não fazem? O que é um react bom? O que é um react ruim? No final das contas, foda-se. Enquanto o YouTube permitir, não tem o que fazer. E alguns YouTubers podem até tentar fazer algum barulho, dizendo que eticamente é errado, que a moralidade de um tá certa e do outro não. No final das contas, foda-se. Porque o sistema funcionando é como se fosse um tsunami. E esses YouTubers que tentam parar o sistema é como se fossem barreiras minúsculas. Barreiras que não vão impedir o tsunami de devastar tudo. Pelo menos é assim que eu penso. Acho que o próximo passo é o YouTube que vai ter que dar.